Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Até aí, deixa aberto no 37, não fecha ele de jeito nenhum, vamos apenas orar. Feche os olhos. Senhor Deus, diante do Senhor nos colocamos, diante da sua majestade, da sua beleza, da sua formosura, cônscios da nossa pequenez, miserabilidade e urgente dependência de graça. Eu tenho certeza que assim como eu, vários irmãos vêm ao culto na esperança de o Senhor falar com eles, na esperança de um milagre acontecer, na esperança de fogo do céu descer e algo acontecer. Se estivéssemos diante de homens ou de uma mera palestra, poderíamos duvidar de tal coisa. Mas uma vez que estamos diante do Altíssimo, essa deve ser a nossa expectativa. Que teu reino avance, que o Senhor receba glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Preste atenção aqui, queridos irmãos. A minha mensagem ela vai ser bem pastoral. Eu vou tentar ser um médico hoje para você. Na verdade, mais do que um médico, um cirurgião. Cirurgião do quê? Um cardiologista, um neurologista? Não. Um cirurgião da alma. Eu quero falar sobre traumas familiares. Traumas feitos na família. Irmãos, se você tivesse noção da quantidade de gente doente dentro das igrejas, quantidade de gente doente emocionalmente, traumatizada, complexada, que carrega marcas, que carrega feridas, que carrega traumas, e não tem a menor pista de como resolver isso. Estão há 1, há 2, há 10 anos na igreja, completamente doentes na sua alma, traumatizadas, complexadas. Dificilmente você tromba com irmãos dessas ou das mais distintas denominações e eles não têm alguma agonia para contar, alguma queixa, sempre envolvendo o coração, a alma, envolvendo feridas, barreiras, bloqueios, rancor, ressentimentos, mágoas, causadas há 1 ano, há 2, há 10, há 20, pelo pai, pela mãe, pelo marido, pelos filhos, pelos colegas, pelos irmãos. E essas pessoas se conduzem, caminham dessa forma. Entretanto, essas feridas, essas mágoas, vão crescendo, vão criando pus, e invariavelmente vão comprometendo todas as áreas. O casamento é sofrível, vida com os filhos, baixo rendimento escolar, baixo índice de produtividade no trabalho, e o pior, compromete também a sua fé, sua relação com Deus, suas orações, sua vida devocional com as Escrituras, seu culto público, todo contaminado, todo comprometido, por causa desses traumas que ele vem e ela vem carregando. E nós necessitamos urgentemente tratar essas coisas, limpar isso do nosso coração. Não é o desejo de Deus que os cristãos carreguem essas angústias, vivam o tempo todo oprimidos, agoniados, culpados, feridos,
machucados, cabisbaixos, pessimistas. Não, o Senhor quer tratar isso, restaurar eles ao estado de alegria, ao estado de vigor espiritual, restaurar suas relações interpessoais, suas relações familiares, seus vínculos e principalmente sua relação com Deus, mediante a cura desses traumas. E pela graça do Senhor Jesus, eu quero tentar ajudar vocês a lidar com isso. E para isso eu quero usar a história de José do Egito, José o caçula de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó, para que vocês saibam como lidar com isso. Quero então que vocês prestem atenção e vão fazendo paralelos com a história de José, com as coisas que ele passou e depois como ele lidou com todos os traumas que ele sofreu. José era o filho mais novo de Jacó. Jacó era filho de Isaac, que posteriormente era filho de Abraão. Então Jacó era neto de Abraão, José bisneto de Abraão, era o mais novo de 12, que viriam a ser as 12 tribos de Israel. Acontece que um certo dia José tem um sonho. Ele diz, de manhã com a família, papai e mamãe, eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Jacó então responde, reinará tu sobre nós? E por causa deste sonho, José sofreu consequências drásticas, e ele passou por uma bateria de situações traumáticas. Ele passou por causa desse sonho, uma série de pressões, ciladas, humilhações e traumas imensuráveis. Então nós vamos, à luz desse texto, ver o que José passou. Vamos observar então as situações que ele sofreu. Primeiro, José sofreu desprezo e rejeição dos irmãos. Veja, capítulo 37, Gênesis 37, verso 8. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José tem o sonho, e conta a sua família, e conta aos seus irmãos. Depois que ele conta, os seus irmãos mostram completo desprezo pelo irmão. Completo desprezo. Aqui nós vemos José viver o drama do desprezo familiar. José era desprezado pelos seus irmãos. José foi desprezado por Rubem, Simeão, Levi, Judá. É o drama da rejeição. José foi um menino rejeitado pelos seus irmãos. Eles não fizeram conta alguma do seu sonho, não fizeram conta alguma do que ele havia contado, simplesmente o ignoraram. Isso acontece em muitos lares, entre filhos, ou com a esposa, ou com o marido, pais que têm preferência por um filho e simplesmente rejeitam os outros, ou rejeitam o outro. Pais que têm filhos e simplesmente têm preferência por alguns e desprezam os outros. Pais que dizem para os seus filhos, ou que pelo menos demonstram, você não é o filho que eu gostaria de ter, você não é a esposa que eu gostaria de ter, você não é o marido que eu desejei. Esposas que demonstram completo desprezo pelo seu marido, ou maridos que demonstram completo desprezo por suas esposas.
Ou membros da família que se sentem rejeitados, que vão no gabinete pastoral e dizem: pastor, meu pai me rejeita, pastor, meu marido me rejeita, pastor, meus filhos me rejeitam, me repudiam. Tem pessoas que vivem esse drama dentro da sua família. E notem, ele era um menino talentoso, que veio contar um sonho, mas era um sonho profético, e um sonho espiritual. E eles não fizeram caso algum do dom dele, caso algum do seu sonho profético. Isso acontece também na família. Membros da família que ignoram seus dons, não se importam com seus talentos, não dão nenhum valor às suas qualidades. Pais que desprezam completamente a inteligência, o talento dos filhos. Maridos que não reconhecem o esforço, o dom, a abnegação da esposa. Esposas rixosas que não veem o quanto seus maridos são dedicados. Resumindo, o menino senta à mesa para mostrar como Deus havia usado, como ele se destacou e ele viria a ser. Eles mostram ali, com aquela situação, que José não tem nenhum valor para eles. Pessoas, meu irmão, pais, maridos, esposas, que não reconhecem o valor que você tem. Você está sentado aqui, adolescente, ou chefe de família, homem ou mulher, você tem valor, você é especial, você é uma pessoa dentro da sua capacidade talentosa, mas o seu pai não vê isso, a sua mãe não vê isso, seu marido não reconhece isso, seus filhos não veem isso. Era o drama de José, não tem valor nenhum. É uma joia lá dentro, mas para ele não brilha. É bonito para todo mundo, menos para o pai. E tanta gente na igreja talentosa, que é elogiada, e às vezes está triste, deprimido, e você fala: mas por que todo mundo te elogia? Eu sei, pastor, mas tudo que eu queria era um elogio do meu pai, era um elogio da minha mãe. Pode a igreja inteira me elogiar, mas ele não vê o valor que eu tenho. Meu marido não reconhece o tanto que eu luto, trabalho. Todo mundo fala: você é guerreira, você é piedosa, você vai. Sim, todo mundo fala, mas ele não fala. Ela não fala. Todas as rodas de irmãs que eu chego e vou perceber o que a minha esposa está falando, ela está falando mal de mim. Tá, eu sou falho, eu sou fraco. Mas será que eu não tenho nenhuma qualidade? Será que essa mulher não reconhece nenhum valor em mim? Gente na igreja, carregando isso, cheio de dons, José, cheio de talento, mas completamente desprezado, desvalorizado. Pais, vocês vão pagar caro, por não valorizar essas joias que Deus te deu. Esses meninos que você tem, nem toda a fortuna da terra é capaz de pagar. Se você não deixar eles brilharem na sua casa, quando estão com você, infelizmente, vocês vão ter que assistir eles brilharem fora da sua vida, fora da sua casa. Maridos, se vocês não verem o brilho das suas esposas, talvez vocês vão ter que vê-las brilharem longe de vocês. O mesmo para os filhos, o mesmo para a esposa. Imagina contar com isso. 1 ano, 2 anos, 10, 15 de desprezo, de rejeição. Segundo drama de José, o drama da agressão física. Verso 22, veja lá, Gênesis 37, 22. Também lhe disse Rubem: não derramarei sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhas a mão sobre ele, isto para livrá-los, a fim de restituir ao pai. Agressão física. O que eles fizeram? Pegaram José pelos braços, os 11, ataram José,
carregaram, ergueram José e acharam uma cisterna funda, vazia, e jogaram José. José saiu despencando, foi bruscamente, foi forçosamente lançado dentro da cisterna, foi agredido, violentado, abusado, lançado lá pelos irmãos. Esse é o drama de muitos lares. Agressão física, filhos que são espancados pelos pais, esposas espancadas pelos maridos, padrastos e madrastas que espancam os seus filhos adotivos ou seus enteados. É violência doméstica, os pais que exageram na disciplina dos filhos e não estão disciplinando ou corrigindo, mas estão agredindo os seus filhos, machucando os seus filhos, traumatizando eles assim. Mulheres que vivem o drama de um marido truculento, violento, irascível, animal. Mulheres que carregam marcas nos corpos, se pudessem mostrar o seu corpo e ver, veja as marcas, algumas nunca vão me deixar. Feitas por um homem tirano, violento, agressão física. Quantos na igreja não chegam a isso? Tapas, socos, pontapés, agressão verbal. E ela não fica só no campo da violência, o trauma vai para além, o abuso infantil. Crianças, adolescentes, jovens, abusado pelos pais, abusado pelas mães, abusado pelos tios, abusado pelos parentes, abusado pelos vizinhos. Mulheres que são abusadas pelos seus próprios maridos. Você nunca ouviu falar de mulheres casadas estupradas pelo próprio marido? Abuso, violência doméstica, é o drama da agressão física. Eu não estou falando que isso aqui serve só para jovens, tá, que não. Tem muitos adultos aqui, hoje são adultos, mas um dia foram crianças, foram adolescentes, e foram espancados por gente doente, e foram violentados por gente doente, e foram abusados por gente doente, e carregam isso. Mulheres que só estão de pé até hoje por causa da graça de Deus. Eu não estou falando de um caso ou dois, de um ano ou dois, de uma vida inteira sofrendo ameaça, agressão, abuso. José, o drama da rejeição, do desprezo, o drama da agressão física. Eu não tenho ideia se alguém está aqui e passou por isso, a maioria não vai confessar essas coisas, mas à medida que eu estou falando, memórias vêm na sua mente, flashes, nuances, cores, e só Deus sabe o que você passou para chegar até aqui. É o que José passou. Terceiro, José passa agora o drama da humilhação. Capítulo 37, verso 26 e 27. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e esconder-lhes o sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre a mão, pois é nosso irmão, é nossa carne. Seus irmãos concordaram. O que eles fizeram? Eles queriam matar. Não, matar não. Vamos vender ele como escravo para os ismaelitas por 20 ciclos de prata. Olha a humilhação que José passou, filho de Jacó, irmão dele, são 12 irmãos, eles pegam e vendem ele como uma mercadoria, eles fazem a transação com o nome de José, como se José fosse um objeto, e o vendem como escravo. Imagina ele sendo tirado da cisterna, sendo amarrado. Imagina os irmãos negociando: mata, não mata, não vende. Vende por quanto? 25, vende para os ismaelitas, estão passando. Vende, e entrega ele como objeto. Que humilhação,
Que coisa traumática. Irmãos, quantos estão aqui e não passaram humilhações, não escutaram de um pai: é eu que mando nessa casa, você não apita nada, moleque, cala a sua boca. Quantas mulheres foram humilhadas por homens: vem, faz do jeito que eu quero e cala a sua boca. Vem que eu cheguei de noite, eu estou com vontade e eu quero você acordado e você tem que me satisfazer. Quanta humilhação. Quantas palavras você teve que ouvir, palavras indecorosas, palavrões que feriram, ofenderam, humilharam. Você quer dinheiro? Vai ter que fazer o que eu quiser, senão não libero o dinheiro. E humilha. Você vai pegar um carro, você vai usar um aparelho, aí vem alguém da família: tira a mão daí que eu comprei com meu dinheiro. Tem coisa pior do que ouvir isso de uma mãe, de um marido, de um pai, de um filho. José passou pelo trauma da humilhação. Quanta coisa tem que aguentar. Problemas familiares, aí você tem que ouvir essa frase: fica quieto, você é adotado. Não acredito que ele falou isso. Ele falou. Ou você sempre ouve a mulher, ou o pai, os filhos. Uma situação acontece, esse indivíduo é tomado de fúria e diz: tira a mão daí. Você sabe que você não serve para nada. Você é um inútil. Você não presta para nada. Quantas mulheres não ouvem isso dos maridos? Quantos filhos não ouvem isso dos pais? Você não vai virar nada na sua vida. Você é burro. Você é ignorante. Crianças que cresceram assim, só o Senhor Jesus para curar esses meninos. Isso é coisa que se fala para um filho. Deus me guarde de falar um negócio desse para os meus filhos. Mas, infelizmente, muitos ouvem. Muitos passam humilhação. Você nunca deitou na cama e falou: Deus, eu não vou aguentar mais isso. Eu não vou passar mais isso. Você jovem nunca pensou: quando eu fizer 18 anos, eu não fico mais aqui. Por quê? Humilhação. Ouvir, ter coisas esfregadas na cara. Imagina o marido falar isso para a esposa: o dinheiro é meu, eu que comprei, eu que trabalho. Deixa eu te dizer uma coisa para você: se você tem alguém que faz isso aqui, seu incircunciso, depois que casou não existe mais meu, é nosso, acabou o meu, é nosso. Nosso, é seu e dela, 100%, 50% para cada lado. Filhos que você despreza, a Bíblia chama de herança do Senhor, flechas na aljava do valente, não devem ser tratados assim. Quanto eu fui humilhado por esse homem, por essa mulher, por esse pai, por essa mãe, por esse patrão, por esse crente. Esses eram os dramas de José. José é retrato da nossa vida, irmão. Quantas famílias no interior de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, que vivem em contextos sociais precários, vivem isso aqui, são obrigados a carregar esses julgos. Estão dentro da igreja, lotando a igreja, estão cheios de anomalias na alma, cheios de feridas na alma. Quarto drama que José passa, o drama da solidão. Solidão, verso 28. Gênesis 37, verso 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 25 de prata os ismaelitas. E estes levaram José para o Egito. José foi expatriado, esquecido.
foi apagado da memória, ficou longe da sua casa e longe da sua família. O drama da solidão, sozinho, sem ninguém com quem contar, sem um ombro amigo, sem um familiar, sem um amigo, distante das pessoas que ama. Quantos também não vivem hoje ainda, ou viver o drama da solidão, não tem com quem contar, as pessoas se distanciaram, vivem sozinhos, talvez por motivo de força maior. Eu fui obrigado a ficar longe dos meus pais, eu fui obrigado a me afastar dos meus filhos, problemas com guarda de filhos, eu perdi meu filho, problemas na justiça, eu perdi meu marido, estou só. Ou aquelas pessoas que vivem em contextos sociais, com aglomerações enormes de pessoas, mas se sentem sozinhas, abandonadas. Ninguém vem me visitar, ninguém liga para mim, ninguém conhece os meus problemas, estou sozinho. Talvez muitos não saibam o que eu estou falando, porque não viveram o drama da solidão. Solidão mata, solidão dói nos ossos, ficar só. Imagina esse menino, ele tinha 17 anos, estava entendendo nada, o que é isso? Me lançaram numa cisterna, me amarraram, me prenderam, me venderam, e agora eu estou indo para o Egito, do dia para a noite. O menino era para ser cheio de traumas. Talvez você está assim. Quantas lágrimas você derramou e ninguém testemunhou, ninguém viu, escorreram, ninguém sabe, nem soube, nem talvez jamais saberá, simplesmente porque você estava sozinho, vivendo o drama da solidão. Quinto, o drama da injustiça. Drama da injustiça. Os ismaelitas fazem o que com José? Vendem José para um oficial de Faraó, chefe da guarda, chamado Potifar. E ele passa a ser mordomo da casa de Potifar. Uma certa feita, Potifar viaja, fica só José e a mulher de Potifar. Então a mulher de Potifar levanta uma acusação falsa e acusa injustamente José daquilo que ele não fez. Está no capítulo 39, o verso 12, olha lá. Então ela, a mulher de Potifar, o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos, saiu fugindo para fora. Verso 13, vendo ela que ele fugia para fora, mas havia deixado as vestes na mão, chamou pelos homens de sua casa e disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Até aí. José foi acusado injustamente, ele foi acusado de tentar molestar a mulher, uma vez que foi a mulher que tentou molestar ele. Ele foi acusado daquilo que ele não fez. Talvez a mesma coisa, meu irmão, você vive o drama da injustiça, injustiçado por um pai, injustiçado pelo irmão, dentro da sua casa te acusaram ou te acusam do que você não fez. A sua mulher faz você carregar um fardo injusto, que não é culpa sua. Ou seu marido quer colocar toda a culpa de todos os problemas da casa nas suas costas, mulher. E a Bíblia diz que ele foi preso injustamente. Ele estava pagando a pena, o preço daquilo que ele não fez. Pode ser isso. Você foi ou tem sido acusado injustamente pela sua mulher, acusado injustamente pelo seu marido, acusado injustamente pelos seus filhos.
Porque nós, quando falamos isso, o peso fica maior nos pais, e é os pais, mas tem muito filho maligno aqui. Filhos que estão acusando injustamente os pais, explorando os pais, não são misericordiosos com os pais. Atire a primeira pedra, moleque que nunca pecou, que nunca fez nada, acusando, e subjugando, e oprimindo, e obrigando eles a pagar uma pena, um preço, pelo que nada fizeram. É o trauma de José. Você nunca ouviu? Todo o mal dessa casa é culpa sua. Nós só não estamos bem quebrados por causa de você. Nós entramos nessas dívidas por causa de você. Foi porque eu segui você que aconteceu isso. E julga, e acusa. E sabe o que é pior? Quando o problema é com marido e mulher, há uma intriga entre os dois, onde um é a vítima. E sabe o que ele consegue fazer? Ele distorce, e ele passa a ser a vítima e põe a culpa, e a vítima passa a ser culpada. Isso não acontece direto? Coisa mais comum é receber no gabinete, ou o marido ou a esposa, ele vem contra a versão dele. Se você ficar só com a versão dele, tem que disciplinar essa mulher. Aí vem a mulher, não é bem assim como te contaram, não. Isso acontece. Aconteceu uma crise lá no trabalho, uma crise na casa, uma crise na igreja, ele veio, ele causou, mas na hora de dar a explicação, ele botou a culpa em mim, e hoje a igreja inteira pensa que sou eu, uma vez que foi ele. Isso acontece. E aí você acaba sendo punida, ou punido, injustamente. Olha José, olha o gráfico. Destruído, estão arrebentando com José, talvez estejam arrebentando com você também. Sexto, cárceres, prisão, o drama do direito de liberdade perdido, Gênesis 39, verso 20, olha lá o que diz o 20, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. José teve a perda do seu direito de liberdade. A sua liberdade foi cerceada, tirada. Irmãos, meu Deus, José ficou numa prisão. Tem esposas aqui que vivem um casamento, é uma prisão. Pastor, aquele homem faz eu viver um jugo, é uma prisão emocional, ele tira todos os meus direitos, eu vivo só para satisfazer seus caprichos. Filhos que têm seus direitos, que têm que viver para satisfazer gostos de um homem, de uma mãe, de um pai caprichoso, vive numa prisão. Um homem ou mulher que não aceita opiniões, não pede desculpa, governa o lar debaixo de tirania. É uma prisão. Não tem direito aqui nessa casa. Ele não quer saber da minha opinião. Ele não quer saber o que eu penso. Ele nunca pede desculpas. Nunca te vê. Pastor, ele me policia o tempo todo, pastor. Parece que ele fica lendo o que eu estou pensando. Parece que ele quer controlar até o que eu penso. Isso é uma escravidão, pastor. Eu me sinto asfixiado. Uma prisão. Eu não me sinto eu perdi minha identidade. Eu sei lá se eu sou empregado, ou uma escrava, um boneco, porque eu não tenho direito de emitir minha opinião, eu não tenho direito de manifestar meu sentimento, eu não tenho direito de escolher nada.
Estou mentindo? Não tem lar assim? Não tem pai que faz assim com os filhos? Ou filhos que faz assim com os pais idosos? Não tem marido que faz isso com a esposa? Esposa que faz com o marido. Não tem isso? Assiste esses programas aí da tarde. Gente amarrada dentro de sótão, gente abusada, tem uma tantada, mulher cheia de ferida no corpo, filhos, isso aí está cheio, estou falando besteira aqui não, só que eu estou falando para o povo da igreja, que não fica fora dessas estatísticas. O drama da lei da perda dos direitos. Já ouviu falar da lei da mordaz? Calada. Fala. Te ameaço. Te ameaço. Prisão. Prisão. E para recuperar isso aqui? Como é que recupera isso aqui? E na prisão, sabe quando é para piorar, que a história de José não para? José estava preso com o copeiro e com o padeiro de Faraó. Ambos têm um sonho, ficam confusos. José interpreta o sonho dos dois e diz: o padeiro vai morrer, mas o copeiro vai sair da cadeia e voltar para o seu trabalho. E aí no verso 14, o José fala para o copeiro: quando você voltar e for restituído, lembra de mim, fala para Faraó que eu estou aqui. Esquece de mim não, pede para ele tirar de mim. Aí chega no verso 23, passa 3 dias, o copeiro é livre. Mas a Bíblia diz que ele não se lembra de José. O drama da ingratidão. Você fez tudo para esse homem, tudo para essa mulher, e ele nunca reconheceu. Você fez tanto, se esforçou tanto, se doou, nunca te agradeceu, nunca reconheceu, se esqueceu de tudo que você fez. A dor da ingratidão, você cuida, você acompanha, você se doa, 1 ano, 10, uma vida, simplesmente viram as costas, se esquece. Jogam tudo no chão que você fez. Drama da ingratidão. Isso causa feridas tão grandes, difíceis e enormes de sair. Poxa, pera lá. Gente, não tem sangue de barata não. Você sabe o que você fez. Ninguém está pedindo para fazer uma estátua sua não. Ninguém está pedindo para escrever um livro, botar no jornal. Mas reconhecer o seu esforço, sua dedicação, sua renúncia, sua entrega pela casa, pelos filhos, pelo pai, pela mãe, pela esposa, pelo marido, mas ele simplesmente se esquece. Gratidão. E esse menino aqui? Se eu continuar, onde que ele vai parar? Ué, pastor, no manicômio, num asilo, num hospital, ou num necrotério. Será que foi assim com José? Isso foi tudo que ele passou. É o retrato da nossa vida. Como José lidou com isso? O que José fez para não perder o senso de realidade? O que José fez para não surtar e não ficar louco da cabeça? Para não entrar num quadro depressivo, para não ficar com transtorno bipolar. É o que você vai fazer para você também não surtar, para você recuperar o pleno exercício da razão, para você não deixar isso penetrar e asfixiar e matar você. Há uma maneira de, ainda que você possa não ter passado o que José passou, ou passou o que José passou, ou passou pior que o que José passou, se recuperar. Vamos ver
Então, como José lidou com isso? Primeiro, José prosperou na adversidade, no cárcere. Veja, Gênesis 39, verso 4. Logrou José mercê perante ele quem? Potifar, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. O que é isso aqui? Presta atenção, apesar de tudo que José sofreu, ele não se abateu, ele tocou a vida, ele trabalhou, ele se esforçou, e se destacou na casa de Potifar, ao ponto de ser promovido. Que palavra que eu tenho a dizer para você, meu irmão? Apesar dos traumas, não pare, não se estacione, toque a vida pela frente, não morra por causa disso, não se deixe vencer, toque a sua vida, erga a sua cabeça, olhe para frente e marche. José não ficou, não deixou se abater. José falou: o que eu posso fazer? Essa é a minha realidade, eu não posso desistir, jogar a toalha, bora para frente. Lute, toque a sua vida. Mas fulano está morrendo, deixa que morra, não morra com ele. Fulano é amargurado, deixa se amargure, toque a sua vida. Ele é um derrotado, seja você um vitorioso, toque a sua vida. José foi, se esforçou, eu estou aqui, não tem Jacó, não tem irmão, já estou preso, estou aqui. O que eu sou? Sou mordomo, então vou fazer o meu melhor, vou me esforçar, vou me destacar. Mostrando o que? Tocou sua vida, não estacionou, não empacou, não ficou parado. E que mais? Aqui é uma demonstração que ele não se abateu, não perdeu o equilíbrio, não perdeu a razão. Irmãos, não deixe seu passado afetar o seu presente e posteriormente o seu futuro. Tudo bem, você passou, ouviu, você viveu coisas horrorosas passado, não deixe isso afetar o seu presente. Provérbios 24:10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Não se abata, você não pode evitar, aconteceu, foi ruim, mas já foi. Não deixe isso te molestar. Hoje é um dia novo, é um tempo novo. Corra para frente, invista nesse dia, não se abata. Esse era o segredo de Elias, segredo de Moisés, segredo de Paulo, homens oprimidos, destruídos, pressionados, cheios de feridas e traumas, mas homens que tinham um olhar para frente. Uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para os que estão diante de mim. Essa palavra prossigo no grego é violento esforço para frente. Paulo era um rolo compressor. Paulo, esqueça dessas coisas, passaram, já foi, eu quero ir para frente. Não fique preso a cenas, não fique preso a imagens, não fique preso a memórias, não fique preso a 18 anos atrás, 18 anos já foi, acabou, para frente, não se abata, toque a sua vida. Eu tinha um sonho de me formar, se forme. Tinha um sonho de aprender inglês, aprenda inglês. Tinha um sonho de ser separado para o ministério, se envolva. Não deixa isso abater você, vai para frente. Segundo, olha a atitude de José. Primeiro, tocou a vida. Segundo, manteve o temor a Deus. 39:9, olha lá. Ele não é maior que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometerei eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Uau! Veja só, meu irmão, veja só, nós estamos falando, José estava sozinho, ele é mulher. A mulher de Potifar seria hoje comparada a uma Gisele Bündchen, uma coisa assim maravilhosa, coisa mais linda do mundo. José, 17 anos, musculoso, com os hormônios tinindo, longe da terra dele, longe do pai dele, longe da Torá, longe do Deus, ele e a mulher, só nós. Vamos, você foi vendido,
Você não tem mais nada a perder. Você é um Zé Mané, está aqui sozinho. Meu marido está lá no mar Mediterrâneo, só está eu e você. Vamos? Como faria eu algo assim? E pecaria contra Deus? Note que não era só ela que era bonita, não. O capítulo 39, verso 6 diz que José era formoso de aparência de porte. Se ela era Gisele Bündchen, ele era o Brad Pitt. Porque eu não sei o nome do marido que é jogador de futebol americano. Esqueci o nome dele. Ele era o Brad. Então ali, para dar a química, seria o pecado perfeito. José disse não. José correu. José disse sai, arreda Jezabel, sai. O que ele mostrou aqui? Fidelidade a Deus. Apesar dos traumas, ele manteve o temor a Deus. Irmãos, não deixe que a pressão te leve a quebrar princípios. Eu sei do trauma, da adversidade, mas se mantenha fiel a Deus, que Deus há de te honrar. Esses traumas não são desculpa para você pecar, não são desculpa para você desobedecer. Veja o exemplo de José, tinha tudo para pecar, ele não pecou. O que você tem que fazer? Faça o que tem que ser feito. Está na adversidade, está no trauma, desprezado, espancado, mas o que a Bíblia manda fazer? Faça o que a Bíblia manda fazer. Seja puro, dê a outra face, pague seus impostos, não revide. Obediência é o caminho da bênção. Pague o mal com o bem. Lembra de Jesus na cruz? Todo estrupiado, traído, negado, injustiçado, despido, no alto de uma coroa, diante dos seus algozes. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Se mantenha fiel. Apesar de tudo que está passando, não falta um culto. Apesar de tudo que já viveu, não deixa as escrituras. Apesar de tudo que sofreu, mantenha a pureza e a fidelidade a Deus. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Se tivesse uns crentes assim, você vê a irmã arrebentada, você vê um quadro você vê um quadro traumático horrível, mas se você vê o brilho de Cristo no rosto, a fidelidade a Deus estampada no seu caráter, é isso que Deus quer. José correu. Mantenha o temor a Deus. Terceiro, qual foi a outra reação de José em frente a tudo essas traumas? Manteve o seu testemunho. Capítulo 39, verso 20 e 27. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou na prisão. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha. O carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. O carcereiro cuidava que todas as coisas estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor é com José. Até aí. Olha isso aqui. As adversidades e traumas não afetaram o testemunho cristão de José. O texto diz: o carcereiro, vendo que o Senhor era com José, em outras palavras, o carcereiro, vendo o testemunho de José, olha o que ele fez: confiou todos os presos na mão de José. E que mais? Disse: e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas, porque elas estavam nas mãos de José. Ele ficou impactado com o testemunho de José, a fidelidade, a integridade de José.
mesmo sofrendo tudo aquilo. Irmãos, não comprometam seu testemunho por conta dos traumas. Não comprometa a sua postura, seus hábitos por conta dos traumas. José era o mesmo homem, dentro e fora da cadeia, com ou sem os traumas. Por que você está sujando o seu nome? Ah, porque eu estou numa crise, resolvi sujar. Por que você parou na igreja? Porque eu estou vivendo uma crise. Por que você está fazendo aquilo no emprego? Dando aqueles barracos? Porque eu estou numa crise. Não comprometa seus hábitos, sua postura. A primeira coisa que nós fazemos quando tem uma adversidade, o que é a primeira? Faltar da igreja. Não ler a Bíblia. Não orar. Não pagar as contas. Deixar a casa. Caiu o rendimento no trabalho. José não. José prosperou lá dentro. José excedeu no seu testemunho. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Quarto, estou acabando. Manteve a humildade. Capítulo 41, verso 15 e 16. Veja o que diz, 41. Este 41, 15. Este lhe diz: tive um sonho e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Olha a humildade de José. 16. Respondeu José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Faraó tem um sonho, eles recomendam a José. E José rasga elogios, Faraó rasga elogios para José. Ó, vim falar que você é o cara, que você interpreta sonho, que você tem poderes. José curva a cabeça e humildemente diz: isso não está em mim, Faraó. Isto vem de Deus, Faraó. A ideia aqui é, irmãos, mantenha a humildade em qualquer ocasião. Sejam humildes. Os crentes estão tomando uma surra do diabo por causa da soberba, da arrogância. Nós precisamos ser humildes. Diga: isso não está em mim, eu nada sou, eu nada tenho, eu nada posso, isso está em Deus, é tudo de Deus, vem por Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém. O que José podia ter feito aqui? Como é que é, Faraó? Então, eu ouvi um sonho, ouviu? Eu tive um sonho, teve? Então, eu ouvi falar que você é o cara que interpreta. José podia pensar: vixe, agora é minha hora de sair daqui e me promover. Então, sou eu mesmo. Sonha comigo mesmo, pode ir contando. José baixou a cabeça. Eu não sei nada não. Deus. É Deus. Quer mudar esse mundo? Seja humilde. Seja humilde. Lucas 14, 11. Todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Olha o coração de José. Puseram vocês de castigo aí. Está falando aí que vocês também? Palavra? Ah, né? Sou o faraó deles. Como diz aí os francanos, menino, dá uma olhada nisso aqui agora. Dá uma olhada nisso aqui. Vamos lá para os 50, Gênesis 50. Eu tenho inveja do José, esse pecadinho que eu vou cometer. Tenho inveja. Posso ter essa invejinha santa, Ivan? Amém. Invejinha, pá. Mandou pode, que eu vou para o inferno, tá vendo? Pode.
50, olha só meu Deus, verso 20 e 21, 50, 20 e 21. Vós, na verdade, José falando para os irmãos, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora. 21, não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. Você entendeu? José está falando com os 11 irmãos, não fiquem com medo, eu vou sustentar vocês e os seus filhos. E consolou eles e falou o coração. Você não entendeu? Eu entendi. Aqui, José já está no trono, Faraó coloca ele como governador, o segundo em autoridade debaixo de todo o Egito, só atrás de Faraó. José agora está por cima da cocada, ele tem um trono, ele tem um palácio, ele tem um cetro, ele manda e desmanda no mundo inteiro. Os irmãos dele são pegos, e ele manda trazer a presença deles. Sabe o que vai fazer agora, Ângelo? Agora é hora de eu me vingar desses desgraçados. 13 anos sofrendo, padecendo, me venderam, me agrediram, me desprezaram, me humilharam. Sabe o que José fez? Ele não se vingou, ele perdoou os irmãos. Ele falou, meus irmãos, não fiquem temerosos, meus irmãos, não, eu vou sustentar vocês, eu vou sustentar seus filhos, eu não vou me vingar de vocês, isso passou, meus irmãos, não é possível, gente. Não estamos falando de um arranhão, de uma dívida de R$500, eles acabaram com a vida desse menino, e ele não tem nenhum rancor no coração, nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, como é que pode? Eu quero dizer para vocês, por mais que o que vocês tenham passado seja terrível, não se vinguem dos seus pais, filhos, não se vinguem dos seus maridos, esposas, não se vinguem das suas esposas, maridos, perdoe eles, faça o bem, deixe a justiça nas mãos de Deus, porque Ele sairá em sua defesa, porque está escrito, minha é a vingança do Senhor, minha é a vingança. José não guardou mágoa, não se ressentiu, não jogou nada na cara deles. Não guarde mágoa desse pai. Pastor, mas foi muito duro que eu passei, mesmo assim não guarde. Não guarde mágoa desse marido. Pastor, mas o senhor não tem ideia. Mesmo assim não guarde mágoa, não se ressinta. Não jogue nada na cara de ninguém. Não, mas o que o senhor está pedindo para mim é muito difícil. O senhor sabe o que é ser abusado? Eu vou no final ali, vou tirar a camisa e mostrar minhas costas, aí o senhor vai me entender. Eu vou mostrar para o senhor o laudo, eu tenho um laudo. Eu não... Como é que José conseguiu fazer isso? Como é que é isso aqui? O senhor está descrevendo a característica de um homem completamente saudável. Um homem que parece que não viveu nada. Que é isso? Que coração é? Como é que ele conseguiu isso? Pois eu vou te mostrar. Como José passou por tudo sem ficar traumatizado. Como José passou por tudo e superou. Como José passou por tudo e perdoou. Sabe por quê? O conhecimento dos atributos de Deus. José conhecia a soberania divina. Vamos ver 45. Gênesis 45. Esta é a parte que vai curar você. É a parte principal da mensagem. Duas partes principais. Esta é a primeira. Veja só. Gênesis 45, verso 1. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José, com ele,
quando José se deu a conhecer seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados, cheios de culpa, né, pelo que fizeram. Olha o 4, disse José a seus irmãos: agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Olha agora o 5, agora, pois, não vos entristeceis, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Olha lá agora o segredo. Por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Verso 6, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande levamento. Olha o 8, assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Glória a Deus. Por que José superou tudo? Por que José não ficou traumatizado? Por que José conseguiu não guardar mágoas? Porque José era espiritual, José era maduro na fé, ele conhecia a soberania divina e a doutrina da providência. Como? Deus preparou tudo aquilo, porque tinha um propósito maior. Haveria fome toda na terra, e a descendência de Abraão ia morrer na sua terra de fome. Ao enviar José para lá, José erguido governador, e agora pode trazer a sua descendência para ser sustentada lá dentro. E Deus usou esse meio, os traumas, a venda, a escravidão, a humilhação, para colocar José lá como governador, e agora trazer Jacó e os seus 12 filhos, e dali ser criada a nação de Israel, de onde viria o Messias. Como é que fica traumatizada? É como se José fala assim: José, os irmãos assim, 13 anos depois, José, ai, o que a gente fez? Não, você não está magoado? Não. Você não está traumatizado? Não. Você não vai mandar matar a gente? Não. Você não vai se vingar? Não. Por quê? Porque daqui vai sair o Messias, e eu fui uma das peças principais para que ele viesse à terra. Como que eu vou ficar traumatizado de ter a honra de participar do nascimento do Messias? José, mas foi muito duro. Sim, mas Deus escolheu assim. O que Deus está querendo dizer, irmão? Não importa o nível do que você tem passado, o nível das coisas que você ouviu, o nível das coisas que você se submeteu, mesmo, escute isso aqui, você precisa de fé, mesmo as coisas mais traumáticas, mais horríveis, se você é crente, Deus está nisso, Deus está cuidando disso, Deus tem um propósito maior em tudo isso que você passou, passa ou passará. Deus tem um propósito. Fique firme, fique aí, você vai ver o que Deus vai fazer. Deus tem um propósito. Por que Ele permitiria um filho dele escutar essas coisas, ver essas coisas, passar essas coisas? A doutrina da providência. Não, meus irmãos, não foram vocês, foi Deus, meus irmãos, foi Deus, meus irmãos. Talvez você não entenda agora, mas vai entender. Você tem fé para crer nisso, André? Vocês têm fé para crer nisso, meu Deus do céu? Mas assim, é difícil conceber, as coisas estão aqui. Pois é, mas não estavam aqui também? Aqui, ó, José, aqui, ó. E no final a gente viu, era Deus. Através da humilhação,
da agressão, do desprezo, da injustiça, da acusação, levantar a nação de Israel, botando ele como governador. Vocês creem? Você crê, Francis? Você crê, Fábio? Agora eu vou me atrever, agora é eu, sou eu. Digo mais, quanto mais intenso, mais terrível, mais dolorido for o que você passará ou passou, maior será o propósito de Deus na sua vida. Creia nisso. Foi feia a coisa? Pois o propósito vai ser bonito. Foi horroroso a coisa? Pois o propósito vai ser lindo. Creia nisso. Agora, o grande finale. José casa. Vai estar com o trono. Não lembra mais das correntes no pescoço. A comida velha, hoje é rabo de rato, oh, glória. Está lá no trono. Vira governador, tem 2 filhos. Escuta, agora está na moda aí, pega a visão. Coach, teologia coach. Tem 2 filhos. Um ele coloca o nome, vou colocar esse dedo aqui, esse está machucado. Um ele coloca Manassés e o outro Efraim. O que tem a ver? O nome no Antigo Oriente tinha um significado. Manassés, esquecimento, o dedo quebrado. Efraim, prosperidade. Pastor, eu sou meio, faltei dessa aula. Manassés, esquecimento, passado apagado, nenhum trauma, nenhuma ferida, deixa tudo para trás. Efraim, prosperidade, frutífero, futuro, nova vida, toca a vida para frente. José agora esqueceu de tudo, está vivendo aquele momento. Manassés, o esquecimento, os traumas, a rejeição, a violência. Efraim, uma nova vida. É o que Deus quer de você hoje. Meninos, Deus quer isso de vocês. Manassés, apaga o passado. Pais, apaga o passado. Maridos, esposas, apaga. Efraim, nova vida. Agora o fim do fim. Já que eu estou pregando Apocalipse, tem esse negócio de fim do fim, né? Qual o grande segredo do sucesso de José? Porque não é brinquedo passar isso aqui. Pregar é mais fácil do que viver. O senhor está pregando, agora chega em casa e toma uma tunda do seu pai, com o lado da fivela, para o senhor ver se é fácil. Qual que é o segredo? Você vai só ouvir. Sabe qual que é o segredo de José? Uma vida profunda de comunhão com Deus. O verso 2 diz, do capítulo 39, diz, o Senhor era com José. O verso 3, vendo Potifar que o Senhor era com José. Verso 21 diz que o Senhor era com José. Verso 23 diz que o Senhor era com José. Por isso esse homem foi singular, por isso ele venceu tudo isso. Ele tinha uma vida de profunda comunhão com Deus. Você quer furar esses bloqueios, você quer passar esse pântano, esse deserto dos traumas. Desenvolva uma comunhão com Deus profunda. É Ele que te fortalece, é Ele que fecha as feridas, é Ele que supera os traumas. Eu falei que era o fim do fim, agora o fim do fim do fim. Quantos entendeu? Diz amém. Essa história é a história de Cristo, vendido por 30 moedas, por Judas, assim como José, levado para o cárcere, teve um julgamento injusto e foi acusado que não fez no sinédrio judaico,
foi levado para a cruz, escarnecido, esquecido, zombado, morreu. Pai, perdoai-vos porque não sabem o que fazem. Não, pecadores, não foram vocês que me enviaram para cá, não foram vocês. Deus tinha um propósito em me trazer para cá. Qual? Conservar a vossa vida, salvar vocês da ira vindoura. E ele morre e ressuscita, e como José está à destra de Faraó, Jesus está à destra do Pai, morreu e ressuscitou, e comprou não só 12 patriarcas, não só a nação de Israel, mas povos, tribos, línguas e nações. Esta é a história de Cristo. Feche os olhos, vamos orar.